O pecado da ira nos leva à origem do ser. Qual seria? O momento entre os mais vulneráveis de um ser humano, a ira está na sociedade, sendo uma arma para qualquer um. Trazemos trechos bíblicos que nos ajudará a fazer uma reflexão e exemplificações. Qual a melhor definição deste pecado? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, inscreva-se agora, ative o sino de notificações, não esqueça de deixar seu like. A ira é uma emoção humana complexa, muitas vezes associada à raiva intensa, frustração ou indignação, e principalmente atribuída como ódio. Em termos de significado, a ira refere-se a um estado emocional intenso de raiva, muitas vezes acompanhado por impulsividade e hostilidade. Como o pecado capital, a ira é mencionada na tradição cristã como um comportamento prejudicial que pode levar a outros pecados e afastar a pessoa de uma vida virtuosa. A Bíblia aborda o tema da ira em vários trechos, oferecendo conselhos sobre como lidar com essa emoção e incentivando a busca da paz e da justiça. Aqui estão alguns trechos bíblicos que falam sobre a ira. Provérbios 14:29. Quem é lento para a ira dá prova de grande inteligência, mas o precipitado revela insensatez. Efésios 4:26-27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Colossenses 3:8. Mas, agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Tiago 1:19-20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Provérbios 15:1. A resposta amena desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Romanos 12:19-21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esses trechos bíblicos oferecem orientações sobre como lidar com a ira, promovendo a paciência, o perdão e a busca pela justiça de uma maneira que honra os princípios bíblicos. A ira, muitas vezes, emerge como um derivado complexo de outros pecados e situações. Ciúmes, inveja, orgulho, todos contribuem para a evolução desse sentimento que, por vezes, encontra seu ápice no ódio. Nesta exploração profunda, viajaremos através das páginas da história da humanidade, examinando como a ira se originou de emoções intricadas e se transformou em um elemento precursor da ruína. Caim é conhecido por seu ato de ira descrito em Gênesis 4. Sentindo ciúmes e raiva em relação ao favor de Deus por seu irmão Abel, Caim matou Abel em um acesso de ira, tornando-se o primeiro assassino da Bíblia. A relação entre os irmãos gêmeos Esaú e Jacó foi marcada por inveja, ciúmes e ódio. Jacó, com a ajuda de sua mãe, enganou Esaú para obter a bênção de seu pai, o que gerou ressentimento profundo entre eles. Jezabel, esposa do rei Acabe, é conhecida por sua crueldade e ódio contra os profetas de Deus, especialmente Elias. Sua ira e intriga levaram a eventos trágicos narrados em 1 Reis. Absalão, filho do rei Davi, alimentou um ódio crescente por seu próprio pai depois de um incidente envolvendo sua irmã Tamar. Ele acabou se rebelando contra Davi, resultando em conflitos e tragédias familiares. Chegando Absalão a matar seu próprio irmão Amnon,
Esses exemplos destacam sentimentos que os motivaram cegamente a agir. São trechos que movimentam o homem ao seu próprio interesse, deixando-se levar por inveja, ciúmes, ódio e consequentemente a ira. A ira, uma emoção intrínseca à experiência humana, revela-se em diversos aspectos da vida cotidiana, deixando marcas nas relações interpessoais, nos ambientes e nos complexos tecidos sociais. Sob uma lente filosófica, é possível discernir as múltiplas facetas desse sentimento, compreendendo seus efeitos sutis e profundos. Nos relacionamentos pessoais, a ira se manifesta em discussões acaloradas e atitudes vingativas, tornando-se uma expressão da inabilidade humana em lidar com desentendimentos de forma serena e reflexiva. No ambiente de trabalho, ela se insinua por meio de comportamentos agressivos e conflitos constantes, evidenciando a fragilidade das relações laborais quando confrontadas com pressões e desafios. Nas mídias sociais, a ira se traduz em comentários e discussões intensas, refletindo a natureza impessoal da comunicação virtual e a propensão humana à expressão emotiva sem nuances. No cenário político, torna-se perceptível em rivalidades exacerbadas e discursos inflamados, apontando para a dificuldade de canalizar essa emoção em prol do diálogo construtivo. Além das fronteiras individuais, a ira ecoa globalmente, encontrando expressão em respostas raivosas a crises e injustiças, resultando em guerras e grandes conflitos de interesses. No trânsito, manifesta-se em comportamentos agressivos que revelam a impaciência inerente. Nos eventos esportivos, ela se disfarça em reações exageradas, destacando a intensidade emocional associada à competição. Mesmo no ativismo, onde a paixão por causas justas é celebrada, a ira pode distorcer os propósitos, resultando em comportamentos descontrolados e destrutivos. Nos meios de comunicação, suas marcas ficam evidentes em narrativas sensacionalistas e discursos de ódio, indicando a influência dessa emoção na disseminação de informações. Dentro dos lares, a ira pode sutilmente permear conflitos, evidenciando a complexidade das dinâmicas afetivas. Nessa reflexão, é crucial compreender que a ira, enquanto parte integrante da condição humana, demanda uma abordagem mais profunda e contemplativa. A ira, muitas vezes se manifesta como uma tempestade descontrolada, uma reação visceral diante de situações que fogem ao nosso domínio. Essa explosão de sentimentos, embora parte inegável do nosso cotidiano, carrega consigo o potencial de destruir o equilíbrio e transformar vidas de maneiras inesperadas. A ira, como um fogo ardente, cega a visão da justiça, levando-nos a ataques impulsivos contra aqueles que ousam contradizer ou provocar. É um estado em que nos encontramos temporariamente surdos à razão, entregando-nos à força avassaladora da raiva e do ódio. No turbilhão dessas emoções, perdemos de vista a balança da justiça, tornando-nos arquitetos involuntários de nosso próprio infortúnio. Os exemplos que permeiam a história humana são testemunhas de momentos em que a ira desmedida tornou-se o catalisador de eventos trágicos. Em um ímpeto irrefletido, vidas são ceifadas, destinos são brutalmente alterados, e relações que poderiam ter sido resolvidas de maneira pacífica encontram um desfecho trágico. A perda da própria vida em confrontos por motivos insignificantes, as relações despedaçadas por palavras proferidas em um acesso de raiva, todos esses são testemunhos eloquentes do preço amargo que a ira desenfreada pode cobrar. Assim, somos desafiados a encarar a ira não apenas como um adversário externo, mas como uma força interna que demanda nossa atenção e compreensão. Em nossos momentos de raiva, a busca pela justiça deve ser acompanhada pela busca da serenidade, uma pausa reflexiva que nos impede de lançar mão de ações que reverberarão por toda uma existência. Ao entendermos a ira como uma força que, se não domada, pode desencadear uma série de eventos irrevogáveis, capacitamo-nos a transcender impulsos destrutivos. Em meio à turbulência da raiva, encontramos a oportunidade de moldar nosso destino de maneira consciente, resistindo à tentação de permitir que a ira dite os termos de nossa narrativa humana. Deixe aqui nos comentários seu ponto de vista. Inscreva-se, ative o sino e deixe seu like. Vamos elevar o nível do conhecimento juntos.